Bom dia a todos e todas. Eu agradeço o convite pelo Senado e vou fazer a apresentação de alguns pontos. Senador Maranhão, seja bem-vindo. Eu vou fazer uma apresentação de alguns pontos que eu considero importantes. E dentro da questão do pacote Moro, eu coloco que é um pacote que não trata da questão da prevenção do crime, muito pelo contrário, é um pacote totalmente penal, é um pacote que trabalha na esfera da execução da pena e da prisão, um pacote que visa apenas a punição e também não mostra em momento algum, nenhum impacto sobre esse pacote anticrime. Quais são os crimes que realmente serão punidos através da legislação da sanção desse pacote? E a gente sabe, já foi aqui esgotados, por todos os companheiros juristas que me antecederam, as questões que atingem, principalmente no que se refere aos gastos públicos. Esse pacote, em momento nenhum, apresentou o custo da implementação desse pacote, que vai desde a contratação de juízes, promotores, delegados, investigadores, policiais civis e militares, técnicos, que vão atuar nesse pacote. Então, a gente não tem esse desenho claro quantos milhões e bilhões serão realmente utilizados para combater esse pacote, principalmente quando a gente está com um governo que está com contenção de gastos na área da saúde, da educação, e, de repente, a gente tem um pacote que vem, mas não apresente quanto que vai se gastar. Se eu falo de economia de gasto, porque eu vou ter um pacote que, com certeza, vai gerar mais gastos e não vai atingir o objetivo necessário, que é o fim da criminalidade nesse país. Então, eu vou fazer minha breve apresentação. E dentro dessa minha breve apresentação, eu vou trabalhar em cima da proposta 9A da Lei 7.210 da Lei de Execução Penal. E o pacote nessa questão, o pacote anticrime, ele vem falar justamente do banco de perfil genético, que pouco está sendo abordado, que é a obrigatoriedade dos condenados por crimes praticados com dolo, mesmo antes do trânsito julgado da decisão condenatória, serão submetidos obrigatoriamente à doação do perfil genético mediante a extração de DNA, o ácido desoxirribonucleico, por forma técnica e adequada, quando do ingresso do estabelecimento penal. Parágrafo 3º. Os condenados por crimes dolosos que não tiverem sido submetidos à identificação do perfil genético quando do ingresso no estabelecimento prisional poderão ser submetidos ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 4º. Constitui falta grave a recusa do condenado se submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. Tudo isso está no pacote Moro, no que se refere à Lei de Execução Penal, ferindo diretamente os princípios constitucionais da não autoincriminação previsto no artigo 5º da Constituição. Isso é uma das partes. Vamos para a segunda parte, que já existe, a Lei 12.654, de 2012, ela introduziu no artigo 9 da Lei de Execução Penal, que prevendo um banco de perfis genéticos por meio de extração do DNA de condenados por crimes dolosos com violência, e de natureza grave contra a pessoa, aqueles rotulados legalmente como crimes hediondos, questionado também no STF com recurso extraordinário da constitucionalidade da doação compulsória de material genético DNA. E aí os aspectos negativos, dessa proposta que está no pacote Moro. Implica numa doação obrigatória, estende-se a presos provisórios sem condenação, estende-se aos presos condenados, fere o princípio da presunção da inocência, passa a se constituir falta grave para aqueles que estão em cumprimento de pena e que terão obrigatoriamente de fazer a doação do seu perfil genético, retroage, a lei sempre retroage a coleta do perfil genético e é um caráter obrigatório, intimidador, punitivista, lombrosiano,
né, eugenista, totalmente em desacordo com os princípios constitucionais do artigo 5º. Quem serão as pessoas que terão obrigatoriamente que doar o seu perfil genético? Serão jovens, negros, homens, mulheres e indígenas. Mais uma vez, um mapeamento genético de 1930, na primeira conferência, né, nacional sobre eugenia que aconteceu em São Paulo, já se discorria da questão de um mapeamento genético dessas pessoas consideradas inadequadas, incluindo os gays, lésbicas, né, incluindo mulheres prostitutas, mais uma vez a população negra. E aí, o texto da execução, no texto original da lei de execução, no artigo 9, mais uma vez frisa: os condenados por crimes praticados dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou qualquer crime previsto na lei. Artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos. E aí sim serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração do DNA. Isso é para crimes hediondos e elucidação de crimes, né? E aí eu pergunto, qual é o impacto da doação do DNA compulsório de presos provisórios e condenados para o fim da criminalidade? Qual é o impacto que se terá quando eu colher mostra genética de qualquer preso? Qual é o impacto que vai ter para o fim da criminalidade? E aí, a autoridade, quem tem esse direito de fazer essa solicitação, né, da aplicação, da identificação do perfil genético nesse banco de dados, é a solicitação da autoridade policial, federal ou estadual, que poderá requerer ao juiz competente no caso do inquérito instaurado. E aí, essa lei, ela foi introduzida, ela já foi dizendo que os condenados por crimes dolosos é que deverão fazer esta doação quando solicitado, né? E essa questão, ela ainda está em discussão, né, no STF como recurso extraordinário da constitucionalidade dessa aplicação dessa lei. E aí, o outro ponto também que é importante, né, não vai ser possível passar tudo, mas a questão da criação dessa lei do banco de perfil genético, ela surge, a primeira discussão surge em 2012, e ela é o decreto 7.950, de 12 de março de 2013, e que institui o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, né? E ela foi criada, contará com um comitê gestor com a finalidade de promover a coordenação de ações dos órgãos gerenciadores dos perfis genéticos e de bancos genéticos, né? Então, ela teve uma alteração nesse decreto, agora em 2019, e o comitê vai constar com representantes do Ministério da Justiça, né, um representante da Secretaria de Direitos Humanos, Presidência da República, e essa redação também foi modificada. E a criação, né, as resoluções do Ministério da Justiça, desde 1218, sobre o Comitê Gestor sobre o Banco de Perfil Genético, ele incluía a padronização de procedimentos relativos à coleta compulsória, armazenamento e manutenção de perfil genético. Então, isso já estava previsto em 2018. Aí, em 9 de abril, mais uma vez, fala para que serviria esse comitê. Quer dizer, a resolução é que os dados seriam enviados e seriam estar sob a custódia do Ministério da Justiça. E aí, mais uma vez, a última resolução, que eu acho que é a mais macabra, né, das resoluções do Banco do Perfil Genético, é o seguinte: dispõe sobre uma resolução de 11 de junho de 2019. Ela dispõe sobre a inserção e manutenção e exclusão de restos mortais de identidade conhecida. E aí o que diz no seu artigo 2º dessa resolução? Perfil genético e de restos mortais de indivíduos identificados poderão ser incluídos em bancos de dados de perfis genéticos mediante solicitação de autoridade policial ou por determinação judicial. Mais um detalhe, esse que é o mais macabro: quando o falecido estiver sendo investigado em inquérito policial previamente instaurado para apurar
a autoria dos crimes praticados por violência. Quer dizer, a pessoa morreu, eu vou colher o DNA dessa pessoa que já está morta e vou continuar a investigação. Aí tem, parágrafo 2º, quando houver ação penal proposta contra o falecido, quando o óbito ocorrer em decorrência de confronto armado. E aí, mais uma vez, o caso do indivíduo possua condenação por 1 ou 2 crimes previstos no artigo 9º da Lei 7.210 de julho de 1984. E o 4º é o artigo, a exclusão dos perfis, né, por perfis genéticos ocorrerá no prazo de 20 anos. A grande preocupação de tudo isso é o custo disso, a ineficácia disso e qual é o objetivo disso. Porque nos Estados Unidos, os bancos de perfis genéticos, na esfera criminal, surgiram nos anos 90, se instalando em 1994. Tá? E aí a gente tem, com todo respeito ao povo brasileiro, mas alguns setores têm um complexo de vira-latice, de imitar tudo que se faz nos Estados Unidos. Se o Banco do Perfil Genético dos Estados Unidos, para elucidação de crimes, tivesse sucesso, não teria mais ninguém preso nos Estados Unidos. E hoje tem a faixa de mais de 2.500.000 pessoas presas. Então, qual a eficácia na investigação, na resolução de crimes através de perfil genético? A gente sabe das dificuldades que existem nos institutos médicos legais, a ausência de técnicos, a ausência de médicos, a ausência de material, a ausência de estrutura e a ausência de concurso público para preencher as vagas nos institutos médicos legais. O mesmo ocorre para o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, as dificuldades do trabalho no cotidiano. E aí eu pergunto, mais um trabalho, o que será feito da coleta de mais de 700.000 perfis genéticos? A quem vai servir as informações de jovens negros, pobres, periféricos, mulheres, né, nas prisões? Para que eu preciso desse perfil? Será que a gente vai instalar um chip no lugar de uma tornozeleira eletrônica para o controle dessas pessoas quando atingirem o direito ao seu sistema aberto ou semiaberto? E aí, fora isso, a gente tem os fatores negativos também, com todo respeito aos peritos, né, que vão fazer essa análise, mas pode ocorrer numa análise genética também, comparar com outro DNA de algum suspeito, e aí pode ter cruzamento, o risco de contaminação de amostras, erros em laboratório, criação de perfis parciais. E esse exame está sujeito à contaminação, né, antes ou mesmo durante o processo da análise. Então, e a questão de quem vai fazer essa interpretação do DNA. E aí, essa questão séria que inclui execução provisória, matéria pendente no STF, a constitucionalidade desse procedimento da coleta dentro dos números do artigo 43, 44, e essa questão está nas mãos do ministro Marco Aurélio. Então, uma das outras coisas é a questão dos custos, né? E a gente hoje está enfrentando uma crise nesse país, que por isso que o nosso governo está fazendo todo o esforço, né, hercúleo para economizar, né? E aí nós temos setores da segurança pública que sangram com a ausência de recursos na estrutura, principalmente os institutos médicos legais, né? A falta de recurso de médico, de técnico de necrópsia, de datiloscopista, né? Nós temos a questão de técnicos de análise laboratoriais, técnicos legistas voltados para aspectos científicos da corporação, que é a elaboração de trabalho fotográfico, né, peças de instrumentos, acidentes de trânsito que eles cuidam. Quer dizer, nós temos uma série de problemas da hora da esfera no que se refere à segurança pública, e aí a gente vai agora criar um banco de perfil genético. Quer dizer, é uma coisa lombrosiana, né, simplesmente para poder monitorar o ir e vir de pessoas que já cumpriram sua pena. Quer dizer, aquele que der o seu perfil genético e for considerado inocente, como é que vai ficar? Quem é que me garante o armazenamento, o sigilo e o cuidado dessas informações genéticas? E a pergunta que não quer calar: qual é o impacto da coleta de perfil genético na redução da criminalidade desse país? Quando a gente sabe que o efeito mais importante seria trabalho, seria educação, seria investimento nas pesquisas científicas, onde os orçamentos foram cortados, né? Vários pesquisadores da área da saúde estão
sendo prejudicado das universidades. Várias pesquisas poderiam estar sendo feitas para salvar vidas, cuidar vidas, gerar emprego, gerar renda, né? E aí a gente está preocupado com a criação de um banco de perfil genético, mais uma vez, no complexo de vira-latice, porque é feito nos Estados Unidos. E por que não copiamos o que tem dos Estados Unidos de bom para se implementar no país? Não se implementar coisas que vão provocar mais ainda a segregação, a estigmatização, o racismo e o não controle do seu próprio DNA. E eu gostaria, já encerrando, desculpe que eu me alastrei, mas esse tema me deixa profundamente preocupado, né? Porque a gente já sabe no que vai dar e quem vai ser as pessoas atingidas. E eu gostaria também, senador, de lembrar aqui uma das questões mais graves que tem acontecido quando a gente fala da questão da segurança pública é a situação, infelizmente, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a qual durante 4 anos eu fui perita. Tive a oportunidade de conhecer vários presídios, né, manicômios, asilos, né, e socioeducativo, e a gente sabe o que representa a questão da tortura nesse país. As condições que estão milhares de jovens, mulheres, né, dentro desses locais de privação de liberdade. E a ausência, o fim, o aniquilamento a partir da última manifestação em que os peritos não estão mais podendo, nem recebem salário e não estão podendo mais acessar os locais onde eles trabalhavam, infelizmente. Então, foi um decreto, foi criado por lei e uma lei que fere a dignidade da pessoa humana. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, senador. Desculpe ter me esgotado, mas eu peço apenas que essa casa se debruce na questão do pacote crime, que ainda não chegou aqui, mas que analise com muita seriedade a questão da inclusão do banco de perfil genético. Por favor. Muito obrigado. A última